Obrigado, Helena. Uma alegria estar com você aqui, com todos do Derrubando Muros. Eu acho que o nosso objetivo geral é criar pontes entre nós por meio de ideias, trocando ideias e mostrando aquilo que nós andamos pensando e explorando as nossas diferenças, porque eu acho que é isso que permite a riqueza e que pode apontar caminhos interessantes para o próximo período presidencial, em que nós temos que confiar, vamos ter a possibilidade de refazer os nossos caminhos, né, Helena? Eu vou tentar focar aqui, nesses breves minutos, em uma visão que tem a ver com o direito, com a questão institucional jurídica. E o resumo do que eu queria dizer a todos vocês, especialmente a Helena, que eu sei que comunga dessa visão, é que nós precisamos reorganizar o Estado brasileiro para que ele, de fato, se dirija ao desenvolvimento social e econômico do país. Nós montamos um Estado que, conquanto tenha essas declarações, né, em favor do desenvolvimento, e tenha programas que têm nomes de desenvolvimento social e econômico, com muita frequência acabou sendo um agente de si mesmo, agente daqueles que fazem parte do Estado ou daqueles que tiveram a capacidade de dominar as estruturas do Estado. Então, o grande desafio que nós temos é reorganizar esse Estado, o que não significa jogar fora tudo o que ele fez, nem todas as suas estruturas, mas corrigir, reorganizar, para que nós possamos, de fato, atingir os objetivos que estavam apontados, por exemplo, desde a edição da Constituição de 1988, que são os objetivos que estão por trás dessa ideia de liberal progressismo que a Helena mencionou, né? Que são o Estado social e democrático de direito, né? Mas o Estado social, um Estado que consiga avançar economicamente. Mas de que tipo de reorganização nós precisamos? Do que eu estou falando? Qual é o problema? Eu diria que, em síntese, para tentar fazer um diagnóstico numa expressão, nós complicamos o nosso mundo público em função de interesses que não são exatamente o do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, nós temos que descomplicar o nosso mundo público. O mundo público brasileiro é, em parte, responsável, muito responsável, pelas dificuldades que nós temos em destravar a produtividade na economia, em recuperar o nosso déficit social enorme, porque nós complicamos, por meio de políticas públicas que não funcionam e nunca são testadas, por desperdícios com órgãos públicos redundantes em matéria de controle público, por exemplo. Então, criamos uma enorme complicação que faz muito barulho, mas tem baixa eficácia naquilo que, afinal de contas, nos interessa, né? Que é promover desenvolvimento econômico e social. Então, descomplicar o mundo público, e o direito tem a ver com essa complicação, para o Brasil crescer economicamente e servir a todas as pessoas, e não a uma parcela da população, uma parcela que está dentro do Estado ou uma parcela que consegue manipular as máquinas do Estado. Descomplicar o mundo público é descomplicar o mundo jurídico, porque, afinal de contas, são normas jurídicas que acabaram construindo esse modelo organizacional em que nós estamos vivendo. E como é que nós vamos fazer isso, né? Nós temos que rever, nós temos que modernizar e nós temos que simplificar muitas das parcelas das atividades públicas. Vou dar exemplos aqui para vocês. Acesso aos serviços sociais. É preciso que o Estado preste serviços sociais, ou diretamente, ou por meio de organizações com que ele se relacione. Serviços sociais de educação, de saúde, de assistência social são absolutamente fundamentais. Mas eles têm de ser acessíveis com facilidade. Para isso, nós temos que rever, modernizar e simplificar o nosso sistema de serviços sociais. Simplificando, por exemplo, o conjunto de benefícios, e isso supõe uma revisão,
o que vai mostrar que existe muita gente recebendo benefícios extraordinários, enquanto uma população que precisa muito mais de benefícios sociais não está amparada. Nós já temos usado mecanismos de acesso digital a serviços públicos, como, por exemplo, o recebimento de benefícios financeiros, neste auxílio aí na pandemia, isso se mostrou eficaz, em relação a serviços de saúde, marcação de exames, etc. Então, a tecnologia pode ajudar. É uma descomplicação que não tem exatamente a ver com o direito. Mas existe parte da atividade estatal cuja revisão, cuja simplificação, cuja modernização tem de passar por uma revisão do direito. E, muito especificamente, é preciso olhar para uma parte da atividade do Estado que cuida de regular as atividades econômicas. Então, desde a urbanização, os projetos urbanísticos, até a prestação de serviços de educação pelo mundo privado, tudo isso é regulado pelo Estado. E essa regulação vem se somando no decorrer dos anos, vão gerando normas, e essas normas, elas surgem muitas vezes por demanda de grupos privilegiados que depois ficam sendo beneficiadas pela regulação, uma regulação capturada, sem que se consiga revisar essa legislação e, eventualmente, simplificar para, por exemplo, permitir maior competição, para baixar preços e outras coisas que uma revisão da legislação que ordena as atividades e dos atos administrativos, quer dizer, do sistema de licenças, etc., propicia. Então, nós temos um monte de exemplos internacionais de programas bem-sucedidos de revisão regulatória que aumentam a eficácia da regulação, diminuem seus custos e conseguem eliminar capturas. Mas isso supõe que nós aceitemos que a regulação existente não é um bem em si, não é feita para durar para sempre, ela tem que provar a sua capacidade de atender às finalidades para as quais ela foi criada, e por isso o grande pressuposto desta eficácia que nós temos que buscar da regulação é rever, testar, rever, com base em evidências, e não com base em sonhos a respeito do que seria adequado sob regulação. Muitas vezes nós aceitamos regulações que parecem ser muito positivas, porque incidem sobre o setor privado e limitam certas ações privadas, mas, na verdade, são regulações capturadas que, na verdade, estão beneficiando grupos específicos. Então, essa obsessão por rever, por testar e simplificar a regulação que existe deve ser um objetivo do Brasil e não é. Existem alguns programas aqui e ali, mas isso é muito pouco. Nós precisamos ser capazes de introduzir um programa de modernização regulatória no Brasil. Mas isso tem que ser feito também em matéria de RH público. Recursos humanos públicos. Quando se fala em reforma da administração pública, muita gente menciona os gastos públicos com servidores públicos, a diminuição dos gastos públicos como o principal objetivo. No fundo, não é. O que nós temos que fazer é simplificar o nosso sistema de RH público e rever, isto é, verificar em que medida o sistema que nós temos instalado, ele é um sistema justo e eficiente. E a verdade é que o nosso sistema, em grande medida, é injusto do RH público. Nós temos carreiras privilegiadas no Brasil, sobretudo no sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público. São setores que têm remunerações extraordinárias, algumas carreiras do Executivo, e que muitas vezes têm baixa produtividade, quer dizer, os benefícios salariais e de outras vantagens são capturados pela elite dos servidores públicos em detrimento de uma massa de servidores públicos que prestam serviços na ponta para a população. Como é que nós identificamos, então, onde estão as distorções? Revendo, avaliando, testando e simplificando o nosso sistema do RH, porque essa simplificação é que permite mostrar as imensas disparidades, porque elas estão escondidas por trás de leis obscuras e, claro, por trás do ocultamento de informações.
E nós temos também que rever, modernizar e simplificar os nossos controles públicos. Nós criamos no Brasil muitos controles públicos, demos muita força para os controles públicos no Brasil, mas nós temos sido incapazes de rever os controles públicos e ver em que medida eles são eficazes. Nós queremos controle público para fazer populismo ou queremos controle público para combater eficazmente a corrupção? Nós queremos controle público para se transformarem eles em outra arena de discussões que deveriam ser feitas no parlamento, quer dizer, para capturar a discussão que é tipicamente parlamentar, ou nós queremos um controle público para combater ilegalidades, isto é, o descumprimento das decisões tomadas pelo Legislativo. Nós temos controles públicos que estão fazendo muitas coisas, mas não estão tendo como prioridade o combate à corrupção e nem o combate às ilegalidades, mas a participação na política, pura e simplesmente na discussão política. Falando de controles públicos, um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, para destacar o que eu quero dizer em relação a eles. Nós complicamos demais os nossos controles públicos e nós os estamos desmoralizando. Exemplos muito rápidos. Supremo Tribunal Federal está sendo muito atacado por aqueles que, evidentemente, se sentem incomodados por ele. Nós temos problemas no Supremo Tribunal Federal, tem excesso de competências. Uma Corte Constitucional tem que cuidar de garantir a coesão brasileira em torno de bases constitucionais e não pode ser uma corte penal. Nós temos que tirar essa competência do Supremo Tribunal Federal. É impossível que o Supremo Tribunal Federal cumpra bem a sua missão de corte constitucional se ele está ocupado em dar habeas corpus, em mandar prender pessoas, não porque elas não devam eventualmente ser presas ou ter habeas corpus, mas essas duas missões conjuntamente não podem funcionar. Nós vamos descomplicar isso, sem que isso signifique que nós vamos acabar com as coisas positivas que o controle público tem. Além disso, nós permitimos que o Tribunal de Contas da União e outros controladores de contas acabassem exercendo funções que nada têm a ver com isso. Nós temos que rever isso, nós temos que transformar os nossos órgãos de controle de contas em auditorias financeiras, a exemplo do modelo internacional mais bem-sucedido. E não órgãos que ficam tentando disputar as decisões políticas. De que exemplo agora a disputa em torno do edital do 5G? O Tribunal de Contas da União querendo ele dizer como é que vai ser modelada a outorga das radiofrequências para a exploração do 5G. Se nós queremos fazer mudanças no controle público e diminuir a judicialização, que é muito grande e, em grande parte, inútil no Brasil, nós temos, sobretudo, que melhorar a administração pública brasileira. Então, como é que nós vamos fazer uma melhoria da administração pública brasileira? Nós temos que investir na ideia de agências autônomas, não para regular setores de economia, essas nós já temos, mas agências autônomas dentro do executivo para cuidar da revisão de políticas públicas, a revisão dos gastos públicos, avaliação interna da qualidade do gasto e por aí vai. Por exemplo, em matéria de previdência social, 25% dos auxílios-doença ou aposentadoria por invalidez é dado pela Justiça. Se vocês conversarem com juízes que trabalham com isso, eles estão profundamente inseguros do que fazem. Por quê? Porque eles estão revendo um sistema administrativo em que eles não confiam por meio de confiança em laudos de peritos individuais que eles não confiam. Nós temos que rever o sistema de concessão de benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez na Previdência, para que nós possamos ter confiança pública nesse sistema e nós não precisemos levar essa discussão ao Poder Judiciário. Como é que nós vamos fazer tudo isso? Terminando aqui, Helena, um pressuposto jurídico essencial. Nós temos que tirar da nossa Constituição grande parte das amarras que foram postas lá e que impedem toda essa revisão. Um pacto que nós temos que manter em torno da essência da Constituição de 1988. É o pacto do Estado de Direito, do Estado Social, do Estado Democrático, que está lá, e parte da Constituição trata disso.
mas grande parte da Constituição está capturada pela elite, por elites de funcionalismo público, está tomada de regras fiscais, sua política fiscal contingente, matéria tributária e outras políticas públicas de todo tipo. Nós temos que desconstitucionalizar, tirar da Constituição. Sem que isso signifique que nós tenhamos que imediatamente revogar todas as normas, não é isso? Nós temos que reduzir o nível, desconstitucionalizar sem revogar. E vamos tratar no plano das leis, em que a votação é mais corrente no legislativo, de acordo com as variações democráticas de quem está lá no legislativo. Aí nós vamos discutir a revisão do nosso sistema tributário, do RH público, das políticas públicas. Nós precisamos salvar a essência da Constituição brasileira, dessa contaminação de coisas que não deviam estar lá e que, por estarem lá, complicam a nossa vida pública. Nós não vamos fazer nada disso do que eu mencionei aqui se a reorganização do Estado não for a prioridade do centro do próximo governo. Se isso for uma questão lateral, nós não vamos conseguir fazer esta reforma, esta reorganização de que nós precisamos. É um desafio tanto, mas é possível fazer. Nós temos perdido muito tempo querendo determinar os meios da ação privada e os meios da ação dos órgãos estatais. Muita atividade meio, mas pouco tempo naquilo que a Laura destacou, estabelecer qual é o propósito de cada órgão ou de cada agente privado que o Estado use como parceiro e quais são as metas claras a serem atingidas. Nunca nós vamos ter um serviço público de qualidade, quer dizer, uma máquina pública, um RH, que realmente seja de qualidade, se os órgãos e os agentes públicos, servidores públicos, não souberem o que se quer do órgão que ele trabalha e quais são as metas da ação daquele ano, o que ele deve fazer naquele ano. E, evidentemente, avaliação em seguida para saber o que deu errado, para que se possa corrigir. A mesma coisa se aplica ao setor privado, que pode atuar como parceiro do poder público com eficiência em muitas situações, mas só vai atuar com qualidade se souber com clareza qual é o propósito, quais são as metas. Então, nós temos que deixar de lado essa mania de querer determinar os meios exatamente em detalhe. Como as pessoas vão fazer as coisas, seja no setor público, seja no setor privado, para realizar objetivos públicos, e nós temos que ser capazes de pactuar metas com clareza. Mas isso não é fácil, porque é preciso trabalhar na construção de consensos em torno dessas metas, consensos realistas e não fantasias. Isso vale muito para a reforma do RH público. Nós vamos fazer uma reforma radical no Brasil sem acabar com a estabilidade. É muita fantasia imaginar que acabar com a estabilidade dos servidores públicos melhora a atividade pública. Tá bom, acaba com a estabilidade e deixa as pessoas sem saber o que elas têm que fazer. Que diferença faz? Nada. Não precisa acabar com a estabilidade, eu preciso dizer a cada um o que ele precisa fazer naquele ano e depois avaliar se fez. Da mesma maneira com os contratados privados, sejam concessionários, sejam organizações sociais na área de educação e saúde. Então, menos obsessão com os meios e clareza com os propósitos e as metas concretas, reais e realistas, evidentemente. Na minha visão, nós temos uma coisa que nós nunca na história do Brasil tínhamos conseguido antes na Constituição de 1988, um pacto em torno de princípios muito forte. Democracia, que está conseguindo, por isso, sobreviver a esse período muito duro de prova. Estado de direito, respeito a direitos, a noção de que o respeito a direitos é muito importante, e a visão de um Estado social, progressista, que pensa em inclusão, como o Juan Carlos lembrou aqui da nossa fala. Esses valores estão na nossa Constituição e vêm de uma Constituinte. E esses valores permanecem. O que pereceu, o que ficou velho na Constituição de 1988, são muitas políticas públicas, muitas regras fiscais, algumas delas que vão precisar mudar em algum momento, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, e é difícil mudar porque estão na Constituição. São regras sobre RH público que
já deveriam ter mudado há muito tempo e não foram porque nós adiamos essas reformas. Então, a minha visão é de que nós podemos fazer algo, Felipe, que tem a ver com a sua visão assim de reconstituinte. Nós deveríamos começar o próximo governo com uma grande proposta de emenda constitucional para revogar, para desconstitucionalizar sem revogar toda a parte da Constituição que tem a ver com política econômica, que tem a ver com regras fiscais, tem a ver com políticas públicas específicas, tem a ver com RH público, tem a ver com sistema tributário, enfim, que tem a ver com questões que são contingentes. Uma única emenda constitucional para desconstitucionalizar sem revogar. E estas mesmas normas que nós desconstitucionalizarmos, nós vamos poder rever em seguida, no decorrer dos anos, por meio de leis complementares. Com quórum de maioria absoluta. A lei complementar precisa metade mais um dos votos do Brasil. Então, é metade mais um dos representantes do Brasil. Então, assim nós vamos rever o sistema tributário, assim nós vamos rever a organização do sistema público. É uma maneira de nós conciliarmos dois valores. Os grandes princípios e o grande pacto que nós nunca tivemos igual em torno da democracia, que a Constituição de 1988 expressa, mas nós vamos conseguir rever aquilo que é contingente, que é provisório, e muitas das coisas que não deviam estar lá. Algumas que foram boas à sua época, outras que são boas ainda, mas que provavelmente são perecíveis. Teto de gastos, a Helena mencionou. É uma política que eu acho que tem sua importância e que deve ser mantida no presente momento, mas é perecível. Né? São regras que não deviam estar na Constituição, mas estar num outro nível e poder ser mudadas de acordo com a nova orientação política. É um modo de fazer uma reconstituinte sem perder o pacto fundamental. Então, nós não precisamos convocar uma constituinte. Nós precisamos convencer o governo, o próximo governo e o próximo parlamento a aceitar uma emenda constitucional que desconstitucionalize, sem revogar, estas matérias que são contingentes e transitórias.